Sejam bem-vindos a 2026 no Centro Espírita Luz Divina, né? Espero que todos tenham ganho do Papai Noel aquele que mereceram, tá? Então fica aí o pensamento. Nesse ano de 2026 nós vamos começar já com uma sequência de palestras bastante interessante. A nossa equipe espiritual, a irmã Sônia, mais precisamente, nos enviou o Pai Nosso dividido em várias partes, né? Coube a mim a parte do Pai Nosso que estás no céu, que é a primeira frase. Nós teremos uma sequência, hoje eu falarei sobre o Pai Nosso que está no céu, semana que vem o Ricardo Daquino, santificado seja o vosso nome, e assim sucessivamente uma parte do Pai Nosso. Temos um recesso do Carnaval ali de 16 até 22, na semana do Carnaval nós não teremos atividades. Depois vem o Rony falando assim na terra como no céu, né? Depois o Ricardo aqui novamente, o Eduardo Xavier vai fazer 2 palestras sobre o assunto, depois vem o Guilherme estreando como nosso palestrante no dia 18/3, e aqui, esse é um quadrinho que eu boto lá no nosso grupo, né? Então eu vou sempre renovando, vou tirando os de cima que já aconteceram, então aqueles que acompanham lá podem ver isso aqui, tá? Bom, dito isto, né, Pai Nosso, vamos falar especificamente da oração do Pai Nosso. É uma das orações mais conhecidas do cristianismo, é a oração mais conhecida do mundo, né? Em praticamente todas as religiões cristãs, ela está de algum jeito, ela está colocada de algum jeito. Existem algumas nuances diferentes, tal. Para quem já assistiu aquela série Chosen, né? Se eu não me engano, no quarto, na segunda temporada, tem a parte onde Jesus ensina aos seus discípulos a oração do Pai Nosso. E fica como curiosidade que o ator que interpreta Jesus, ele aprendeu a declamar em aramaico a oração. É belíssimo, né? Quando eu assisti, quem conseguia assistir The Chosen sem chorar, beleza. Quem não conseguir, seja como eu, porque é maravilhoso. Some of you may know that I was taught the Our Father in 1st century Aramaic, and I thought, what better place to recite it here for you than now, tonight. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Abundi Bashmaya, Nefkadashmak, Tefe Malkusak, Newe Sevyanak, Aikad Bashmaya, Afbara, Lahman de Sunkanan Yamana, Pavlan Yomadei, Washbuklan Hadine Aikana, Dafhanan Shbukan Lachaivine, Ulu Elan Lanasiana, Lachainat Zelan Minbisha. Amen. Amen. Almost perfect, but not quite. Thank you so much. God bless you. See you soon. A hora que ele ensina o Pai Nosso, que ele faz a primeira vez a oração do Pai Nosso, né? Que vai aparecendo embaixo a legenda ali, é mágico, porque dá para se transportar para o local e para o momento em que Jesus está ensinando e fazendo a primeira declamação do Evangelho do Pai Nosso. Muito, muito legal. Então fica aí a dica, The Chosen, né? Essa oração ensinada por Jesus possui um profundo significado espiritual e uma rica tradição teológica, né? Durante muito tempo ela foi dogmática, as pessoas tinham nela algo místico, né? Colocando Deus, Pai Nosso que estás no céu, como algo místico, como se Deus estivesse acima de todos. Mas depois que as pessoas entenderam que Deus é o Deus de bondade, é o Deus de amor, o Pai Nosso passou a ter uma outra ressignificação muito mais trazida para a parte espiritual do que para a parte prática, né? É uma oração que você pode fazer em qualquer lugar, lembrando que a oração ela não depende do quanto você faz, e sim de como você faz,
O Pai Nosso, o uso da palavra Pai indica um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, né? A ideia de nosso enfatiza a comunidade, mostrando que não estamos sozinhos em nossa fé, que estás no céu, reconhece a transcendência de Deus. Aqui, o céu representa não apenas um lugar, mas a presença perfeita de Deus. No cristianismo antigo era céu e inferno, né? Quase todos nós que somos oriundos do cristianismo sabemos que existia céu e inferno, anjo e demônio. Nós tínhamos que escolher entre esses dois lados, né? Entre a perfeição e a maldição, entre o amor e tudo. Então, à medida que nós vamos estudando, lá, por exemplo, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que poucas pessoas leem, estão todas as preces, né, espíritas. Se você quiser uma prece para uma criança que nasceu, tem. Uma criança que morreu, tem. Um homem que está doente, tem. E o que eles fizeram, os espíritos, quando organizaram isso? Vamos organizar com a oração mais conhecida e a oração que todos, de alguma forma, sabem. Começar pelo simples para o complexo, né? Sempre fazendo dessa forma. Você não pode querer estudar direto Shakespeare, tem que começar a estudar outras peças teatrais. Você não pode querer ler Freud direto, tem que ler outros psicólogos e psicanalistas antes para você entender como o nosso aprendizado acontece. Primeiro vamos para a escola primária, depois vai subindo até chegar onde as pessoas queiram, né? Tá lá, dizendo, os espíritos sempre disseram, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. E cada tempo que você ora, você está rezando, você está pensando em alguma coisa diferente. E todas elas são úteis para você mesmo. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. E aqui ele faz um adendo bem interessante das pessoas que frequentam e ficam, né? Ele está fazendo, lógico, uma alusão às pessoas que ficam muito tempo orando e deixam aquela oportunidade de naquele momento estar fazendo bem, estar fazendo a caridade para alguém, eles deixam esse tempo passar, não usando o tempo que estão orando para fazer o bem. E deixam que as oportunidades de fazer o bem vão passando aqui do lado, porque ele está tão concentrado na oração. Até tem um livro espírita que eu li que chama Motoqueiros do Além, em que o homem estava rezando na igreja, né, uma pessoa pobre estava rezando na igreja e dizendo assim, ah, meu Deus, eu preciso de dois dinheiros, eu preciso. Aí uma pessoa que tinha muito dinheiro disse assim, olha amigo, pega aqui esses 2 dinheiros, tá, e vai embora, porque eu vou precisar de 50, então deixa ele se concentrar no meu pedido. Entendeu? Então, pessoas que vão orar, que pensam nisso, que a sua importância é maior do que qualquer outra pessoa, e não é assim que funciona. Deus está e existe para todos, de forma igual, de forma equânime e da forma mais tenra possível, da forma que nos afeta da melhor forma. A qualidade principal da prece é refletir. Se você faz uma oração pelo simples fato de orar, ela tem a sua utilidade. Mas antes, você reflete sobre aquilo que você quer. E quando você vai refletir sobre o que você quer, você precisa pensar em várias possibilidades. Primeiro, eu posso? Eu quero? Eu consigo? É possível? É palpável? É plausível? Eu consigo efetuar? Aí vamos continuar a oração. Mas se você vai pedir uma coisa, por exemplo, eu vou orar que eu quero ganhar na Mega Sena, mas eu nunca jogo, isso não vou ganhar, isso é fato. Então eu preciso ajudar para ser ajudado. Se eu quero que algo se realize, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso começar a fazer, né? É como eu já vi várias vezes o irmão Kleber falando, né? Você não está doente hoje e amanhã você está melhor. Você precisa de todo o tratamento, e durante todo o tratamento, a oração, e isso está comprovado agora cientificamente, a oração tem um poder quase tão bom, na medida que é feita, quanto a própria medicação. Porque a medicação sozinha, ela recupera o corpo, mas não recupera o espírito. A
A medicação sozinha, ela faz você ter várias melhoras, mas é como tomar um calmante. Se você continua agitado, se você continua no lugar que ele agita, o calmante vai fazer, ele vai relaxar o seu corpo, mas ele não vai relaxar o seu espírito. Essa é a função da oração, essa é a função do Pai Nosso que estás nos céus. É fazer refletir. Pai Nosso, cremos, quando a ideia que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo diz: cremos em Ti, Senhor, quando eu digo Pai Nosso que está no céu. Cremos em Ti, Senhor, porque Tu revela o Teu poder e a Tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto até os astros, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda parte se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que não te reconhece nas tuas obras. Orgulhoso aquele que não te glorifica e ingrato aquele que não te rende graças. Isso é copiado exatamente igual está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Aqueles que tiverem oportunidade, leiam, está no final. Capítulo 28 é o último. Então, geralmente a gente vai lendo, quando chega lá, volta para o começo, né? Então, fica a dica aí. É muito interessante porque nessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, tem muitas, eu li algumas preces que estavam lá, né? Por exemplo, para a pessoa que está desesperado por algum motivo, não tem motivo, está desesperado por algum motivo, tem uma prece lá que fala como você deve se comportar para que a oração que você vai fazer tenha validade e tenha utilidade, porque a utilidade da prece também é muito importante. E é nesse ponto que eu peguei essa foto e fiz uma simbiose entre o Centro Espírita e Jesus. É nesse ponto da utilidade da prece que nós precisamos entender que nós estamos inseridos em alguma coisa quando nós oramos juntos. Aqui no Pai Nosso que estás no céu, a amplitude do céu é tudo isso que está colocado atrás de Jesus. Porque a oração, ela está cada vez mais se mostrando útil para todos os momentos da nossa vida. Quando você começa a ficar irritado com alguma coisa, para, respira e ora. Quando você começa a ter uma euforia, quando você tem as pessoas que têm algum problema, que estão sofrendo por algum momento, para, ora e reflita. Reflita naquilo que está deixando você nervoso, porque geralmente a solução das nossas agruras, dos nossos problemas, ela está muito perto de nós para ser solucionada. É que nós não estamos vendo a solução porque nós estamos dentro do problema. Porque nós precisamos que esse problema seja sanado na maior velocidade possível, mas nós não conseguimos olhar e orar para que essa solução apareça também rapidamente e que nós possamos melhorar rapidamente. O Pai Nosso que estás no céu é o início de uma caminhada que nós vamos fazer aqui no Centro Espírita Luz Divina, e nada é por acaso. A última pessoa que vai falar vai ser a Preta, que vai falar sobre o Assim Seja, se não me engano, né? Então, nesse tempo que nós vamos assistir às palestras, nesse tempo que nós estaremos juntos, nós vamos entender cada uma das frases para que nós possamos mudar ou melhorar a nossa forma de orar o Pai Nosso e saber que Deus está em algum lugar dentro de nós. Ele não está no céu. Esse céu é uma abrangência, é uma forma figurada de dizer que Deus está acima de todos nós, que é soberanamente bom, justo, que Ele quer o nosso bem. Mas Ele não está em outro lugar que não seja dentro de cada um de nós. Porque se nós não acreditamos que isso é verdade, se nós não acreditamos que o Pai Nosso que estás no céu, né, não vou entrar na palestra do próximo, mas ele não santifica alguma coisa, se nós não acreditamos nisso, a oração ela está falhando em algum momento. Ou nós não estamos prestando atenção naquilo que nós estamos propalando, naquilo que nós estamos dizendo. Nós precisamos sim orar,
na maior velocidade possível, na melhor qualidade possível, para que nós não fiquemos só presos dentro da oração. A oração faz parte do pensamento. E o pensamento, só pensamento, ele não age para nada. Nós precisamos transformar todos os nossos pensamentos e todas as nossas orações em algo que nos fortaleça, que algo que nos transcenda além do nosso corpo físico e que nos faça cada vez mais queremos estar próximos uns dos outros. Porque dentro do próprio Pai Nosso, ele diz isso. Que nós precisamos nos unir, que nós precisamos perdoar, que nós precisamos... Então, é difícil fazer a palestra só sobre uma frase. Bem complicado. Porque se você não toma cuidado, você já entra na parte do próximo e do próximo. Bom vai ser para quem fizer a última, que eu acho que é a preta, né? Porque aí ela pode falar de todo mundo. Essa é a parte boa. Ela pode falar de tudo que os outros falaram. Pode pegar um compilado, como eu fiz naquele que é ser espírita, eu fui o último, eu peguei um pouco de cada uma, fiz um mise-en-scène e ficou legal. Porque eu podia citar todas as pessoas que me antecederam, né? E espero que nós possamos realmente entender que o Pai Nosso que está nos céus, Ele é o nosso Pai. O Pai de todos e o Pai de todos aqueles que querem ser seu filho. Que querer também é necessário. Vamos iniciar o encerramento. Iniciar o encerramento é bom, né? Muito bem, né? Com a nossa oração, com a nossa poesia da Aline Abdala, que não é parente do Andrezinho. Vá com alma, vá com calma, mas vá. E volte-me, note-me, adote. Anote tudo o que acontecer, porque depois vou querer saber o que te fez vir aqui me contar tudo o que passou. E se tenho certeza de que virá, não é porque estou rogando praga nem nada. É só porque sinto que no teu lugar eu também voltaria. Só por voltar, só para estar, só para ficar com todos vocês. E, no encerramento, Luciano de Crescenzo disse: os homens são anjos de uma só asa, somente abraçados uns aos outros podem voar. Pergunta por que quando abraçamos alguém deslizamos inadvertidamente as mãos nas costas para saber se a asa dele está lá. Se estiver, voaremos juntos. Muito obrigado a todos, uma boa noite, que Deus os proteja e sejam bem-vindos novamente ao Centro Espírita Luz Divina no ano 2026. Um beijo para todos. Obrigado.